que coisa esdrúxula, mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você tem uma arma legal em casa, entra um marginal 2 da manhã. Você dá 15 tiros, pega 5 na canela. Não mata o cara. Você vai ser condenado por tentativa de homicídio. O vagabundo por invasão do domicílio. A pena dele é menor do que a tua. Nós temos que inverter isso. Tem um projeto em Brasília e, como presidente, teríamos menos dificuldade de aprovar. Ou seja, em legítima defesa da vida própria ou de terceiros. Na legítima defesa do patrimônio próprio de terceiro, você responde, mas não tem punição. Isso chama-se retaguarda jurídica, que vale para nós, cidadãos de bem, e vale para os agentes de segurança, policiais civis e militares. Não pode um policial militar, após cumprir sua missão, 2, 3 da manhã, trocando tiro com o marginal, com um fuzil. Onde tem isso no mundo? Só no Brasil. Ele ser processado que o marginal veio morrer com 4, 5 tiros, naquele momento de tensão enorme. Vamos mudar o nosso Código Penal para dar essa retaguarda jurídica para o cidadão de bem e para os policiais. Agindo dessa maneira, tenho certeza que a violência diminuirá. Falando também sobre corrupção, candidato. Mais uma interrupção. Uma nova interrupção na entrevista é feita a pedido da equipe médica. Desta vez, Bolsonaro já demonstra cansaço, porque faz pausas maiores entre as frases. Eu retomo a entrevista falando de corrupção. Candidato, o senhor acabou de falar antes dessa nossa pausa sobre criminalidade, mas também sobre corrupção. A respeito desse segundo assunto, o juiz Sérgio Moro divulgou, deu publicidade à delação do ex-ministro Antônio Palocci. Que impacto o senhor acredita que essas revelações terão na urna, no voto? Sempre há um impacto. O Palocci, antes mesmo de qualquer delação, ele já vinha colaborando. Ele foi um homem muito próximo do governo, ele conta as entranhas do poder. Não tem como ele não fugir da verdade. E ele quer colaborar e vem colaborando. Então, parabéns ao Palocci, né? Porque quem não erra como ser humano. E ele tenta, logicamente, diminuir o dano ocasionado em todo o Brasil com suas ações. Ele mesmo disse. Nas últimas campanhas de Dilma Rousseff, gastou-se em torno de R$1,5 bilhão de reais. E quase R$1 bilhão foi Caixa 2. Fala de contratos de publicidade com a Petrobras, fala um montão de coisa. Agora, a corrupção está colado no PT. Não tem como querer desvincular o que acontece na corrupção do PT. Nós devemos evitar que esse estado de coisa continue no Brasil. O PT não deu certo. É um partido que traiu os trabalhadores, traiu todo mundo. É um partido que tinha um projeto de poder, como o próprio Zé Dirceu disse há pouco. Ele disse, nós vamos assumir o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Ou seja, ele fala também em tirar poderes do Supremo Tribunal Federal. Ele fala, por exemplo, ali, coisas que, se tivesse na minha boca, seria uma explosão no Brasil. Está na boca dele. Nós pensamos e agimos diferentemente do PT. Se o senhor ganhar as eleições, o senhor não terá um projeto de poder? Não, não pensamos nisso em hipótese nenhuma. Até porque ser presidente do Brasil com tantos problemas, eu sei da responsabilidade, como será a minha vida nesses próximos 4 anos. E o que muitas pessoas dizem, né, que eu possa ser o ponto de inflexão naquilo que acontece aí. Muitos dizem que eu não posso ser um bom presidente, mas é aquele necessário para o momento. Mais grave que a corrupção é a questão ideológica. A gente vê jovens universitários, eu não sei o que tem na cabeça, com ações, com atos que não condiz com aquilo que está se formando. Que, em parte, as nossas universidades não formam alguém para o mercado de trabalho no futuro. Está formando militantes. Devemos acabar com isso. Até hoje, o PT defende o regime de Maduro, como defendia o regime de Chávez. Nós devemos nos afastar da Venezuela. Temos que dar um pé no traseiro do socialismo, no comunismo. Não podemos admitir essa ideologia em nosso Brasil. Será o fim da nossa pátria se o PT conseguir chegar ao poder. Lamento, vou respeitar o resultado das eleições, até porque eu me preparei lá atrás para que tivéssemos uma auditoria por ocasião das eleições. Em 2015 aprovei o voto impresso. Lamento o Supremo ter derrubado com argumento da senhora Raquel Dodge, dizendo que a impressão do voto
comprometia a segurança das eleições. É exatamente o contrário. Mesmo com 5% das sessões com voto impresso, você teria um retrato no Brasil do que foram as eleições. Procurei o ministro Fux há poucos meses e pedi para ele que pulverizasse pelo Brasil, de acordo com a quantidade de eleitores, estas sessões com voto impresso. Ele me disse que já havia tomado decisão nesse sentido. Tínhamos tudo para ter uma eleição tranquila. Lamentavelmente, essa interrogação aparece. E o apelo que eu faço àqueles que acreditam em mim: vamos votar, não vamos nos omitir, não vamos votar em branco, não vamos anular o voto. Muito pelo contrário, vamos convencer uma pessoa a votar na gente. O PT, todo mundo já conhece o que é e o que nos espera com Zé Dirceu voltando ao poder. Comigo, a certeza que vocês terão que eu serei realmente não mais um capitão do Exército, mas um soldado do Brasil a serviço desse povo que merece e tem tudo para ser feliz. Uma última pergunta. Estamos a 3 dias das eleições. O senhor, eu sei, acredita que vence no primeiro turno. Mas se isso não acontecer, quem o senhor acredita que enfrenta num provável segundo turno? Olha, as pesquisas, todo mundo desconfia no Brasil. O Brasil é um país onde não se acredita em quase nada, infelizmente. Mas vamos partir do princípio que as pesquisas são essas que estão aí. Não fugiremos do candidato do PT. Não será nós contra ele, será o Brasil que quer mudanças, o Brasil que não quer mais corrupção, o Brasil que quer que criança seja respeitada em sala de aula, o Brasil que acredita na família, é o Brasil que respeita as religiões, um Brasil que quer conversar com o mundo todo sem o viés ideológico, um país que quer jogar pesado na questão da violência, até para dar paz para as mulheres que são preocupadas com a integridade física dos seus filhos. É um Brasil que quer isso, é um Brasil que é menos imposto, é um Brasil cujo presidente vai trabalhar em equipe. Ninguém vai querer decidir nada sozinho. Muita coisa não entendo. E com boas pessoas e com isenção para escolhermos essa equipe de ministros, nós temos tudo para começar a fazer o Brasil andar. Quero agradecer por me conceder essa entrevista. Veja a seguir o dia dos candidatos a presidente da República. E ainda nesta